Galera, sextou hoje, sexta-feira, com literatura brasileira, com modernismo, né? Vamos dar uma retomada. Eu sempre faço assim, tanto em sala de aula como aqui no curso, eu faço uma retomada, que é sempre bom você rever tudo que a gente já estudou, né? Bora para cá aqui, vamos pegar aqui o quadro para a gente usar. Vou começar por aqui hoje. Modernismo no Brasil. Meus filhos, o modernismo é o assunto que mais cai no Enem. Se você, quantos dias faltam para o Enem? Faltam 57 dias. Faltando 57 dias para o Enem, eu te aconselho você estudar o modernismo. Por que o modernismo? Porque o modernismo é a escola que mais cai e você tem que focar em estudar as escolas que mais caem, né? Quando você estuda o modernismo, como o modernismo é uma escola nacionalista, ele é dividido em fases, né? Aí você tem aqui a primeira fase, você tem a segunda fase, você tem a terceira fase. Essas fases, elas vão se transformar em gerações. Aí você vai ter a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Professor, qual é das fases que mais cai? As três. Não dá para escolher, né? Qual é a fase ou a geração que mais cai, porque eles cobram as três, né? Então, bora ver aqui a primeira fase. A primeira fase ela vai do ano de 1922 e se estende até o ano de 1930. Essa primeira fase aqui, ela recebe um nome, né? Ela recebe um nome. Ela é chamada de fase heróica. Por que fase heróica? Porque ela reúne aqui os principais autores do modernismo, que seria o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, né? E essa banca Sebrasp é uma banca que praticamente ela cobra de montão essas fases. Não adianta você priorizar, vai ser a primeira fase, vai ser a segunda fase, vai ser a terceira. Não, estude as três, porque as três fases são as que mais caem, tá bom? Bem, ela é chamada de fase heróica. Por que ela é chamada de fase heróica? Porque você reúne aqui os principais autores desse movimento. Essa primeira fase ela vai se transformar em primeira geração, né? A primeira geração é chamada de geração de 1922. É mais conhecida como a geração de 22, tá? Que aqui há um predomínio na poesia. Aqui predomina a poesia, certo? Aí tem a segunda fase. A segunda fase, ela vai de 1930 e se estende até o ano de 1945. Essa segunda fase vai se transformar em segunda geração, né? É a chamada geração de 1930. Então, é a geração de 30, que aqui há, né, uma divisão em poesia, há uma divisão em prosa, né? E a terceira fase, ela começa a partir de 1945. Essa terceira fase vai se transformar em terceira geração, que é a chamada geração de 1945. A chamada geração de 45. Então aqui você tem a geração de 22, geração de 30, geração de 45. A geração de 45 ela é dividida em prosa, ela é dividida em poesia. Prosa e poesia. Beleza? Bem, só que essas fases, ela existe algumas características que eu queria relembrar com você do material que a gente disponibilizou para vocês na aula passada. Esse material aqui a gente vai usar até o final do curso, tá? E aqui nas gerações eu vou trabalhar com vocês as características, né? Vou trabalhar com vocês as características, vou trabalhar com vocês as principais obras e seus respectivos autores. Beleza? Então a gente começa hoje nossa aula de hoje, né? Nossa videoaula de hoje em cima disso aqui, né? Em cima das fases, né? Em cima das gerações. Nós vimos na aula anterior, quando a gente começou a estudar o modernismo, que o modernismo tem as suas origens, né? E essas origens do modernismo, como eu falei para você na aula passada, há uma divisão aqui do ponto de vista literário e do ponto de vista o quê? Artístico. E você tem que saber, por exemplo,
Do ponto de vista literário, o modernismo começa em 1922 com a Semana de Arte Moderna. E o modernismo nas artes começa em 1917 com a exposição de pinturas de quem? Exposição de pinturas de Anita Malfatti. Tudo isso aqui eu vi com você na aula passada, Anita Malfatti. E na aula de hoje nós vamos especificar para você a segunda fase, a terceira fase. Nós demos ênfase maior na aula passada em cima da primeira fase. Só que eu tenho que rever com você a segunda fase e a terceira fase. Por que isso? Porque elas são as fases que mais têm caído também nas provas do Enem. Beleza? Então vamos começar aqui no seu material. É o mesmo material que eu utilizei na aula passada, tá certo? O mesminho material. A gente vai usar esse material até o fim do curso, tá? Até o fim do curso a gente vai usar esse material. Bem, o primeiro ponto é esse aqui, né? Eu fiz esse resuminho para você, as máquinas. Por que as máquinas? Porque o mundo aqui é o mundo tecnológico. Eu até brinco com vocês, meus alunos, que vocês nasceram já no mundo tecnológico, né? O mundo tecnológico é esse mundo aqui, é esse mundo aqui do estúdio, né? Do estúdio Desafio, que está cheio de equipamentos aqui, os meninos ali na técnica, para a gente poder fazer essa videoaula, trabalhar com vocês esses conteúdos com o Enem, que está se aproximando, não é, pessoal? Está chegando o dia, está chegando o grande dia da prova do Enem, o maior vestibular do Brasil, né? O maior vestibular do Brasil, que é o Enem. E hoje a gente estuda aqui no maior pré-vestibular do Brasil, que é o desafio. É o meu desafio EAD. É o considerado hoje o maior pré-vestibular do Brasil. Então eu comecei assim com você, o material. Vou só relembrar com vocês, porque tem alguns detalhezinhos que a gente precisa lembrar. As máquinas e o ritmo acelerado da civilização industrial se incorpora à paisagem brasileira. Problemas sociais antigos continuam sem solução, produzindo tensões e conflitos graves. Os meios intelectuais sentem que é preciso reformar o Brasil. Eu até deixei grifado aqui para você, porque quando você falar de modernismo, você tem que lembrar dessas palavras-chave, desses verbos. Olha, é preciso reformar o Brasil. É preciso modernizar o Brasil. É preciso modernizar o Brasil. É preciso nacionalizar o Brasil. Então, esses aqui são os verbos, né? Se eu fosse usar aqui o substantivo, eu em vez de ser, ou melhor dizendo, deixa eu só ajeitar aqui que eu coloquei o substantivo, né? Mas eu vou colocar aqui o verbo nacionalizar. São os verbos, tá? Olha aqui. Reformar, modernizar, nacionalizar. Essas palavras-chave, elas têm que estar gravadas na nossa cabecinha, né, pessoal? Tem que estar assim. Bem, o professor falou, se cair questão do modernismo, vou ter que me lembrar aqueles verbos. Reformar o Brasil, modernizar o Brasil, nacionalizar o Brasil. Se for verbo, é nacional. Se for substantivo, é o nacionalismo, né? Então, se vocês ficarem com essas palavras na cabeça, fica bacana. Bora voltar para o nosso material de novo aqui. Problemas sociais antigos continuam sem solução, produzindo tensões e conflitos graves. Os meios intelectuais sentem que é preciso, olha, eu até grifei para você, reformar o Brasil, mergulhado numa contradição grave. Ao mesmo tempo que se modernizava, modernismo é modernizar, modernismo é reformar, modernismo é nacionalizar o Brasil. Mantinha uma organização social arcaica. Nós fizemos essa introdução na aula passada, né? Depois eu coloquei aqui para você também sobre o contexto histórico, né? Esse contexto histórico do modernismo, ele é o contexto histórico-cultural brasileiro. Por quê, professor? Porque a Semana de Arte Moderna, ela não é um evento social, ela é um evento cultural. Inclusive, isso aqui já foi questão de prova aqui no nosso Amapá, né? Tem uma vez que eles colocaram na prova da Federal, qual é a escola literária que tem como marco inicial um evento e não uma obra? A resposta era modernismo, né? A Semana de Arte Moderna, pessoal, ela não é um evento social, ela é um evento cultural.
Bem, aí isso aqui tudo também trabalhei com você no ano passado nesse contexto, no contexto no mundo mundial e no contexto no Brasil. No contexto mundial você tem Revolução Russa. Olha, eu vou insistir com essas datas, com esses anos, porque isso é importante. Por exemplo, Revolução Russa. Que ano aconteceu a Revolução Russa? 1917. Fim da Primeira Guerra Mundial. Professor, a Primeira Guerra aconteceu em que ano? 1914, 1918, né? Vanguardas europeias. As vanguardas europeias, direto ou indiretamente, elas vão influenciar o início do modernismo. Aí do lado você tem as vanguardas. Futurismo. O que é o futurismo de Filippo Marinetti, professor? É a filiação da literatura com os tempos modernos, com a modernidade. Expressionismo, emoção, cubismo, quebra, desintegração. Dadaísmo é o mundo onírico, o mundo dos sonhos. E surrealismo, o próprio nome diz, surreal, sonho e racional. Então, o que é isso aqui? Isso aqui você tem aqui o contexto no mundo sobre o modernismo. E no contexto no Brasil nós temos imigração, nós temos industrialização, que seria o finalzinho da economia cafeeira e o início da industrialização no Brasil, expansão das cidades. Que cidades aqui estão em destaque? 2 cidades. O caso aqui, o Rio de Janeiro, o caso de São Paulo. E crescimento da pequena burguesia, do proletariado. Esse é o contexto histórico do modernismo. Também se já viu isso com vocês. Eu quero me deter essa parte aqui, né? Essa parte aqui que é importante, né? Essa parte é muito importante, porque aí você tem as fases e você tem as características principais de cada uma fase. Eu vou relembrar com vocês. A primeira fase é a fase de ruptura com o passado. P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo. Então a primeira fase, uma das principais características é romper com o passado. Toda vez que você ouvir falar sobre passado, lembra de passado, passadismo, parnasianismo, tradicionalismo, academicismo, não é? O humor, uso do coloquial. Isso é proposta da primeira fase. A primeira fase ela tinha como característica a valorização de uma língua nacional. A língua falada pelos povos nas ruas, a língua do povo, a língua errada do povo. Aquela língua, meus filhos, que o professor de língua portuguesa aqui, o Silvio, não é? Te ensina o correto, a gramática normativa te ensina o correto e você insiste em falar o português com todos os erros, que é proposta dos modernistas de 22, a linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial, professor? Uma linguagem usual. O que é uma linguagem usual? Uma linguagem do cotidiano. É uma linguagem que jamais eu posso fazer minha redação do vestibular, não é? Com uma linguagem coloquial. Se eu brincar de usar uma linguagem coloquial na minha redação do vestibular, minha redação vai ser anulada. Então eu não posso usar essa característica do modernismo, a chamada linguagem coloquial. Depois nós temos primitivismo, vanguardas, tudo é válido para criar uma literatura em sintonia com os novos tempos, né? Então, professor, eu posso gravar aqui a primeira fase. Qual seriam as 2 palavras que identificam essa primeira fase? Romper com o passado e valorizar o coloquial, tá bom? Na segunda fase se estabelece o romance regionalista, aí que vai surgir uma das principais características do modernismo, que é o chamado regionalismo. O regionalismo com o surgimento do romance regionalista com predominância dos temas sociais e políticos, né? Então, regionalismo é característica do modernismo? E aqui surge o romance regionalista, que retrata uma certa região do país. Por exemplo, meus filhos, se eu falar para você de seca, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Nordeste, né? A seca ela é característica do Nordeste brasileiro. E a prosa intimista que estuda o romance urbano. Na prosa da segunda fase, nós vamos ter os autores regionalistas, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Lins do Rio, todos eles pertencem à segunda fase. E tem a terceira e última fase, tá ali a terceira e última fase ali, que ela vai a partir de 45, a terceira fase, ela nega algumas propostas da primeira e retoma o uso e cuidadoso da palavra. Então, a palavra-chave da terceira fase é a palavra. A palavra, a linguagem verbal é o objeto de estudo, por exemplo, da literatura contemporânea. Porque quando você vê pós-contemporânea, você lembra, né, do uso da palavra. E um dos objetos de estudo, a matéria-prima da literatura contemporânea, que era um dos assuntos que mais caiu no Enem, é justamente esse uso consciente e cuidadoso da palavra. O número de correntes literárias e autores cresce, o que torna difícil classificar essa fase. Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Então, quando você tem aqui a terceira fase, aí a terceira fase é 1945, depois vai surgir 1950,
Aqui surge o chamado concretismo, né? Aqui surge o chamado concretismo. Depois, 60, aqui surge o que nós chamamos de tropicalismo. Caetano Veloso, que todo ano vem na prova, né? Todo ano vem na prova do Enem o tropicalismo, alguma questão sobre o Caetano Veloso. Depois chega a década de 70, aqui nós vamos ter o quê? A chamada poesia marginal, aqueles poetas que estão à margem da sociedade. É a chamada poesia marginal, né? Aqui são os movimentos. Depois nós temos década de 80, década de 90 e ano 2000. Isso aqui, meus filhos, a gente chama isso aqui de literatura contemporânea ou literatura atual, né? Por exemplo, a literatura que vigora hoje é chamada de literatura contemporânea, ou literatura atual, ou então contemporaneidade, que seriam os anos 80, 90 e ano 2000. Costumo dizer assim, como vocês, a grande maioria de vocês, nossos alunos são jovens, né? Vocês estão do ano 2000, vocês nasceram junto com a internet, né? Vocês nasceram com a internet. Na minha época, eu nasci na década de 60, época do tropicalismo, né? Na minha época não tinha internet, não tinha nada de equipamentos eletrônicos, não tinha nada disso, né? Ou seja, se nós estamos estudando modernismo, vocês estão aprendendo a modernidade, o mundo se modernizou, né? Hoje o mundo é o computador, no mundo é a internet, né? Hoje a gente não vive, né? A gente não vive sem internet, a gente não vive sem redes sociais. Você viu o caso que aconteceu com o Nepal aí, né? Foram querer regularizar a internet lá, as redes sociais, aconteceu uma revolução lá no país. Então é o que acontece, nós vivemos no mundo tecnológico. Por exemplo, hoje a gente usa, vocês usam livros digitais. Nossa época a gente não estava em livro digital, estava em nível físico, né? Vocês não, que já nasceram com a internet, vocês usam hoje livros digitais, né? Bem, então ali eu apresentei para vocês, né? Eu apresentei para vocês as fases e aqui eu vou apresentar para vocês as gerações, beleza? Então vamos lá. Aí hoje eu vou especificar, eu vou ter que falar de cada um desses autores, né? Vou ter que falar cada um desses autores e suas principais obras. Por exemplo, Mário de Andrade, conhecido como Papa do Modernismo. Por que, professor, ele é o Papa do Modernismo, Mário de Andrade? Porque ele vai participar ativamente da realização da Semana de Arte. Então o primeiro autor da primeira fase que eu vou falar aqui com vocês vai ser o Mário de Andrade. Eu coloquei assim, ó. Deixou uma obra vasta e muito influente, onde os destaques são Paulicéia Desvairada e Macunaíma. Essas duas obras, né, são consideradas obras pioneiras. Que são obras pioneiras? Obras pioneiras são obras que primeiro surgiram, né, mas não são marco. Qual é o marco do modernismo? O marco do modernismo é a Semana de Arte, que foi o acontecimento cultural mais importante, surgido no primeiro momento modernista, foi a Semana de Arte. Eu vou para cá aqui para a câmera, porque eu quero explicar para você verbalmente aqui o que foi a arte moderna, meus filhos. Foi o acontecimento cultural mais importante, surgido no primeiro momento modernista. A Semana de Arte ela começou do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 22. A Semana de Arte, como era um evento grandioso, glamouroso, feito para a alta sociedade de São Paulo, ela foi dividida em 3 grandes dias. No primeiro dia, no dia 13, a Semana de Arte ela foi aberta com uma conferência. Nome dessa conferência, A Emoção Estética na Arte Moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Vocês sabem que as ideias modernistas elas não foram aceitas de imediato, né? Aos poucos eles foram abraçando a causa modernista. É o que acontece na primeira fase, né? Na segunda, a mais importante, a mais tumultuada das 3 fases, né? Ela foi aberta também com uma conferência, com uma palestra. Nome da palestra, Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia. Professor, o que ele reivindicava? Ele reivindicava a liberdade total e renovação nas artes modernas. Nesse segundo dia, foi feita uma exposição de artes plásticas com os trabalhos de Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Vitor Brecheret e muitos outros artistas plásticos expuseram o trabalho no segundo dia da Semana de Arte, que foi o dia 15. No dia 15 também foram declamados 2 poemas. O poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, declamado por Rones de Carvalho, que era uma espécie de crítica à literatura do passado, crítica ao parnasianismo, e o poema Ódio ao Burguês, composto pelo Mário de Andrade, declamado pelo próprio Mário de Andrade. Na hora, meus filhos, que ele começa a declamar o poema que criticava a sociedade que assistia a semana, na hora que ele começa a ler o poema Ódio ao Burguês, o Mário de Andrade, ele sente na pele a arrogância dos ricos ao declamar um poema que criticava os ricos, né?
Então ele sente na pele do Mário de Andrade, né? Que era uma espécie de crítica à sociedade burguesa e aristocrática que assistia à Semana de Arte. Tudo isso, professor, aconteceu no segundo dia? Tudo isso aconteceu no segundo dia. No segundo dia também foi negado a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas ao mesmo tempo foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira, que era a proposta dos modernistas, criar uma arte que não tivesse vinculação nenhuma com a Europa, que fosse uma arte genuinamente brasileira. Aí chega, meus filhos, o terceiro e último dia, o dia 17, que foi dedicado à música, sendo a figura de maior destaque o compositor Heitor Villa-Lobos. O compositor Heitor Villa-Lobos, ele adentra o Teatro Municipal, pessoal, com uma vestimenta não apropriada. Ele estava vestido de casaco e chinelos. Todo mundo nessa ocasião olhava para os pés dele, porque o principal representante da música está trajando essa vestimenta, está de casaco. Porque o principal representante da música está calçando chinelos. Aí foram entrevistar o compositor Heitor Villa-Lobos. Foram com ele e perguntaram assim: compositor Heitor Villa-Lobos, você que é o responsável pela música, por que você está trajando essa vestimenta? Por que você está de chinelo? Ele olha para o pé e fala assim, eu estou calçando chinelos porque eu estou com o calo arruinado e eu não quero machucar meus pés. Foi a escandalização da Semana de Arte. Mas em nenhum momento, meus filhos, isso denegriu o que foi o evento grandioso, glamuroso que foi a Semana de Arte Moderna. Para nós, estudiosos da literatura, a Semana de Arte Moderna, ela impulsionou o movimento modernista do Brasil. Diferentemente, por exemplo, do pessoal das artes, né? O pessoal das artes diz que a semana começa em 17 com a exposição de pinturas de Anita Malfatti. Mas essa controvérsia da literatura com arte, você vai ter que tirar, quando for no dia da prova, você estiver resolvendo a questão, verifica o comando, né? Inclusive, eu até aconselho vocês, meus filhos, quando forem resolver a prova de literatura, a prova de linguagem, comece pelo comando, tá? Porque parece que quando você começa pelo comando, você se sente mais seguro do que você vai fazer, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade deixou uma obra vasta e muito influente, onde o destaque São Paulo e Sé Desvairada, que é uma espécie de homenagem a São Paulo, já que ele era paulista, né? Ele amava São Paulo, ele chama São Paulo de Paulicéia Desvairada, Caetano Veloso chama de Sampa, né? São os caras que gostavam de São Paulo, é o caso do Mário de Andrade, o Oswald de Andrade amava a tua terra natal, né? Aí nós temos a obra Macunaíma, que é considerada uma das obras pioneiras, uma das primeiras obras do modernismo é a obra Macunaíma. A obra Macunaíma ela trabalha o folclore regional da Amazônia, pessoal, trabalha o folclore, um tema muito constante também nas nossas provas. Depois você tem Contos Novos de 46, Lira Paulistana de 46 também. Então, se você observar, o que é importante do Mário, você lembrar desse detalhe. Pessoal, qual é a principal característica do Mário de Andrade, além do nacionalismo exacerbado? Ela valorizar uma língua falada pelos povos nas ruas, a língua do povo, a língua errada do povo. Aquela língua, meus filhos, que o professor de língua portuguesa te ensina o correto, a gramática te ensina o correto e você insiste em falar o português com todos os erros. Isso é proposta de quem? Dos Andrades. Os Andrades são os autores que mais caem, professor, no Enem. Isso. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Drummond de Andrade. Também é outro autor que cai de montão na prova de vocês, tá bom? Bora falar agora do outro? Vamos falar agora do Oswald de Andrade. O nome dele é Oswaldo de Andrade, mas como nós daqui do desafio, do meu desafio EAD, nós temos intimidade com ele, nós vamos chamar de Oswald. Pessoal, caiu questão de Oswald de Andrade na prova do Enem, é você lembrar dos principais manifestos e movimentos pós-semana de 22. Em 2007, eles cobraram assim na prova do Enem: quem escreveu o manifesto Pau-Brasil? Resposta: Oswald de Andrade. Quem escreveu o manifesto Antropofagia? Oswald de Andrade. Falou em manifesto movimento pós-semana de 22, você lembra de Oswald de Andrade. Bora ler o que eu coloquei aqui? Oswald de Andrade incorporou o elemento das vanguardas europeias. Em seus poemas, escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, Pau-Brasil, de 25, que já caiu no Enem, Serafim Ponte Grande, de 33, e o Rei da Vela, de 37. Então, esses são os dois Andrades.
a gente falando um pouquinho sobre a biografia, a autobiografia do escritor. É muito importante, turma. Na nossa revisão aqui no Neo Desafio, eu vou trabalhar com vocês com um autor específico, né? Sim, vamos para o próximo. O próximo que nós temos é Manuel Bandeira. Professor, Manuel Bandeira, qual é a participação do Manuel Bandeira? É você lembrar que ele é um dos principais críticos ferrenhos da literatura do passado, né? Ele vai compor o poema Os Sapos, que era uma espécie de crítica à literatura parnasiana, só que ele fez a letra, mas ele não quis declamar. Ficou com medo, não sei, ficou com medo, aí ele chamou o Ronald de Carvalho e perguntou para o Ronald assim: Ronald, daria para você ler para a gente, né, o poema Os Sapos? E o Ronald disse: se for por isso, se prontificou, deixa que eu leio. Né? O que era o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira? Era uma espécie de crítica à literatura do passado, romper com o passado, romper com o passadismo, romper com o tradicionalismo, que é justamente a proposta da primeira fase. Então, Manuel Bandeira deixou obra lírica, precisa e muito simples, mas muito bem construída. Destacam-se as principais obras de Manuel Bandeira: Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, de 36, Itinerário de Pazárgada, de 54, e Estrela da Vida Inteira, de 66. Então, meus filhos, não existe prova do Enem sem Mário de Andrade, não existe prova do Enem sem Oswald de Andrade, não existe prova do Enem sobre Manuel Bandeira. Por que esses três, professor? O senhor fala com tanta precisão. Porque só existe o modernismo por causa desse trio. Por causa desse trio, tá bom? O modernismo surge, esses caras que idealizaram uma grande amostra de arte moderna para comemorar os 100 anos da independência política. Esses três foram responsáveis. Quem teve a ideia? Quem teve a ideia foi o Di Cavalcanti. Quem executou a ideia? O Mário de Andrade. Quem participou dessa ideia? Quem abraçou essa ideia? O Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Aí eu citei para você aqui Alcântara Machado e Menotti Del Picchia. Pessoal, Menotti Del Picchia, esse nome me parece familiar. O Menotti Del Picchia, ele aparece na segunda semana de arte moderna, no segundo dia, proferindo uma palestra sobre arte moderna, né? É a participação de Menotti Del Picchia. Agora, o que você não pode esquecer, meus filhos, é assim: características, eu coloquei bem aqui, ó, características da primeira fase. Isso você não pode esquecer. Como é que ela é chamada, essa primeira fase? Ela é chamada assim, pessoal, ela é chamada de fase heróica, ela é chamada de período de destruição ou combate. Estou destruindo quem, professor? Estou combatendo quem? O passado, né? O passado é o parnasianismo, né? Ele é chamado assim, ó, período de destruição ou combate. Ela é também chamada de fase demolidora ou destruidora. Estou demolindo quem? O passado, o parnasianismo, né? Ela é chamada de fase heróica. Por quê, professor, ela é chamada de fase heróica? Porque ela reúne os principais autores. Quem são os principais autores? Mário e Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Aí eu coloquei aqui as características que você não pode esquecer, tem que guardar aqui no teu coração, tá? Quais são as características da primeira fase? Você tem ruptura com modelos tradicionais, experimentação, coloquialismo, humor e nacionalismo exacerbado. O que é esse nacionalismo exacerbado? É o sentimento de amor à pátria, é o sentimento de amor ao Brasil, né? E aqui há um predomínio na poesia. Então, essas são as características da primeira fase. Foi aqui que nós ficamos na aula passada, né? O que a gente vai ver a partir de agora são outras coisinhas mais interessantes. Olha essa questão que nós fizemos na aula passada, eu vou relembrar com vocês aqui. Essa questão diz assim: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra, você pode falar mostra ou amostra, uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato em um artigo chamado de Paranoia ou Mistificação. É o seguinte, ela queria trazer as influências das vanguardas, e eles não queriam influência de vanguarda nenhuma. Eles queriam criar uma literatura que não tivesse vinculação com a Europa nenhuma, nada de vanguarda. E ela queria trazer, porque ela aprendeu isso lá na Europa. Aí ela foi criticada em um jornal, em um artigo chamado de Paranoia ou Mistificação. Uma perguntinha aqui que pintou aqui na tela. Stephanie, né? Stephanie Balieiro Silva. Villa-Lobos explicou que não se tratava de vanguardismo, mas de um calo que não o permitiria calçar seus sapatos. Por isso, estava de chinelo. Até isso, o povo vaiou.
é verdade. Tem esse povo guaiú. Então, essa cena ficou marcante, né? Na hora que ele adentra o Teatro Municipal, o pessoal olhava no pé dele. Por que ele está vestido? Porque ele está calçando chinelos. Já que a Semana de Arte é um evento grandioso feito para a alta sociedade de São Paulo, como é que pode o principal representante da música estar calçando chinelos, né? Aí ele deu essa desculpa meio esfarrapada que ele estava com o calo arruinado e não queria machucar os seus pés. Mas isso, pessoal, não denegriu o propósito da semana, né? A semana ela surgiu justamente para criar e solidificar uma arte genuína. Grave essa palavra. Criar e solidificar uma arte genuinamente brasileira. Voltando aqui para a questão sobre as origens do modernismo, né? Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta e outros artistas modernistas, letra A diz assim, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, romper com o passado, vou resumir aí, romper com o passado, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Professor, quando ele diz assim, romper com o passado, já diz que é característica da primeira fase. É daí que o modernismo surge. E temas nacionais que lembram o nacionalismo exacerbado, que é aquele sentimento de amor à pátria, que é aquele sentimento de amor ao Brasil, que se alastrava nessa época aqui. A resposta para essa questão é uma questão muito interessante, é a letra A. Cuidado, tá, pessoal? Porque essa questão ela já caiu no Enem e ela pode voltar. Por que o senhor fala com tanta propriedade que essas questões podem voltar? Porque a banca Sebrasp ela tá sem banco de itens. Então eles vão começar a repetir questões, eles vão começar a repetir textos, obras eles repetem, pessoal, né? Por isso que eu costumo dizer, meus filhos, a prova do Enem, a prova de linguagem, ela é uma prova previsível. Por que ela é previsível? Porque você tem 30 habilidades. Então, tu já sabe que aquelas 30 habilidades é um assunto. E eles vão cobrar os assuntos. Vou te dar mais uma coisa. Como são 45 habilidades, vai ter itens que vai ser repetido. Como aconteceu ano passado, que caíram 3 questões de funções da linguagem. Por que, professor, caíram 3 questões? Porque eles têm que repetir, meus filhos, porque só tem 30 habilidades, né? E as questões de linguagem são 45, então eles vão ter que repetir. Só de um único assunto, ano passado, caíram 3 questões. Então eles vão fazer sempre isso. Se eles repetem habilidades, meus filhos, imagine repetir questões. Eles podem fazer isso. Eu acho que eles vão dar uma maquiagem bacana, vão dar uma nova roupagem, né? Agora, você que é acostumado a resolver questões do Enem, aqui a gente só resolve questões do Enem, né? De vez em quando eu trago umas questões de vestibular tradicional para a gente adquirir mais conhecimento. Mas eu resolvo muito questões com o Enem justamente para isso, para você se acostumar com eles, para você se acostumar com a banca. Qual é o sucesso de um calouro? O sucesso de um calouro é quando por exemplo, quem vai fazer o concurso o Enem, quem vai fazer o concurso do Enem é o Sebrasp. Então eu vou estudar a banca Sebrasp. Né? Eu sei que a banca do Sebrasp ela cobra questões médias, fáceis e difíceis, né? Eu sei que eu tenho que dar prioridade às questões mais fáceis. Eu sei que, por exemplo, a banca Sebrasp é uma banca conteudista, ela cobra demais. Para você acertar questões sobre o modernismo, você tem que estudar o modernismo. Se você não estudar o modernismo, como tem que ser estudado, né? Você não acerta a questão porque eles vão em cima dos assuntos mesmo, tá bom? Então vamos lá. Prosseguindo o caminho, agora aqui tudo é novinho. Aqui tudo é novo. Modernismo, segunda fase. Na segunda fase se estabelece o romance regionalista. Aqui surge o regionalismo, uma das principais características do modernismo, segunda fase. Com o romance regionalista surge o regionalismo, né? Aqui vai surgir o romance regionalista nordestino com predominância dos temas sociais e políticos, né? É o caso, por exemplo, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que trabalha a questão da seca, né? Então vamos lá. Na segunda fase, se estabelece o romance regionalista que retrata uma certa região do país. Se eu falar em seca, você vai lembrar de Nordeste. E a prosa intimista que estuda o homem urbano. Isso é característica de quê, professor? Da segunda fase. Agora, bora conhecer os autores da segunda fase, poesia, porque ela é dividida assim, ó, a segunda fase, em poesia e prosa. Vou ver primeiro poesia. Eu vou começar com esse, Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes é o poetinha, é o poeta das paixões, é o poeta das mulheres. Por que mulheres, professor? Porque ele vai cantar o amor e vai cantar a mulher em seus sonetos. Sonetos? Sonetos. Vinícius escreve em forma de soneto. E vocês sabem, meus filhos, que eu já falei isso para vocês, que o soneto é uma composição poética que era repudiada pelos modernistas. Os modernistas querem versos livres, versos não metrificados, né? E o Vinícius faz uma exceção à regra quando ele escreve sonetos, né? Quando ele escreve sonetos. Beleza? Então vamos lá. Vinícius de Moraes, 1913, 1980. O ano que nasceu, o ano que morreu. Tornou-se extremamente conhecido devido à sua atuação na MPB. Quando você fala de música popular brasileira, quando você fala de MPB, você lembra Vinícius de Moraes, o poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. E vocês têm que saber que Vinícius de Moraes amou 9 mulheres, casou 9 vezes, sem trair nenhuma mulher que ele casou. Teve 9 casamentos. Aí uma vez um parceiro seu de MPB, Tom Jobim, Vinícius, o Tom Jobim olhou para o Vinícius e falou assim: Vinícius de Moraes, você é o poetinha, o poeta das canções, poeta das mulheres, você que canta o amor, canta as mulheres, me diga uma coisa, queria lhe fazer uma pergunta, faça essa pergunta, me diga uma coisa, se fosse necessário você se casar mais uma vez, você se casaria pela 10ª vez? Rapaz, o Vinícius olhou para o Tom Jobim e falou assim: cara, quantas vezes for necessário eu me casar, eu me caso, porque eu amo as mulheres. Entendeu? Bem, é do Vinícius também aquela célebre frase que ele diz assim: que me desculpe as feias, mas a beleza é essencial a uma mulher. Uma mulher bonita, ela não anda, ela desfila. Essa semana mesmo eu estava vendo aqui, depois do almoço, tem uma novela que parece aquela atriz Ana Paula Arósio, né? Aquela mulher, ela é bonita até sem maquiagem. Isso impressionava muito o Vinícius. Para você ter ver, pessoal, como a mulher é tão bonita, na época dessa atriz, a atriz global, que o primeiro marido dela, ele se matou com o ciúme daquela mulher. Ele não queria que aquela mulher nem saísse de casa, que ela é demais bonita, né? E ele se matou, o primeiro marido dessa atriz, né? É que nem o Vinícius. O Vinícius tinha um amor pelas mulheres. Quando ele diz assim, que me desculpe as feias, mas a beleza é essencial, isso a gente tem que ficar gravado, cara, né? Quando você vê uma mulher bonita, chega lá para todo mundo, né? É o Vinícius, é o cara do amor, o cara da mulher. Geralmente quando eu dou essa aula, eu falo sempre que eu tenho um DVD do centenário, né, do Vinícius. De vez em quando eu fico assistindo em casa, né? Engraçado que teve da época quando ele morreu em 1980, o Vinícius, quando ele morreu, né? Aí estava a mulher oficial dele e a filha. Aí a mulher oficial olhou para a filha e falou assim: minha filha, me diga uma coisa, quem são essas mulheres que estão aqui? Quem são essas mulheres? Aí a filha disse: mamãe, todas essas mulheres que estão aqui nesse velório são amantes do papai. Aí ela diz, a mulher oficial diz assim: caramba, eu pensei que eu era a primeira, né? Porque, como eu falei para você, Vinícius canta o amor, canta as mulheres. O cara casou 9 vezes, pessoal. Amou 9 mulheres sem trair nenhuma. Só não me pergunte como é que ele fez isso. Eu acho que ele amou uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Vamos ler o que é que tem aqui de Vinícius? Vinícius tornou-se extremamente conhecido devido à sua atuação na MPB. Fala de MPB, lembra de Vinícius, tá? No entanto, antes de músico, foi poeta lírico. No início da carreira, a tônica de sua poesia reside na religiosidade. Tem religiosidade presente em Vinícius. A partir de Elegia de 1943, nasce um lirismo amoroso de fundo erótico, em que avulta a figura feminina. Ele canta as mulheres, ele canta o amor, ele canta a figura feminina, né? Embora não abandonasse o erotismo, sua poesia vai adquirindo uma conotação social e refletindo o momento presente. Então, esse é Vinícius de Moraes, esse é o poetinha, esse é o poeta das paixões, esse é o poeta das mulheres.
Meus filhos que estão assistindo a aula, se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí no chat que os meninos colocam aqui para me ler, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu adoro falar sobre Vinícius de Moraes, né? O Vinícius sempre cai, tá, pessoal? Já caiu o soneto de fidelidade dele, os vários sonetos que ele tem famosos, de vez em quando o Enem, essa banca coloca a questão sobre o Vinícius. Eu acho que o Enem desse ano vai ser uma coisa muito bacana mesmo, né? E é uma coisa que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Beleza? Então esse é o Vinícius. Bora ver outro? Agora esse aqui é outro, né? Esse aqui é outro também que eu gosto. Galera, não existe prova do Enem sem Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabiam que o Carlos Drummond de Andrade é o autor que mais cai, é o mais importante, é o mais recorrente. Professor, vai cair Drummond, cai todo ano, meu amigo. Cai todo ano o nosso Carlos Drummond de Andrade. Considerado o maior, olha aí como está aí, considerado o maior poeta da literatura brasileira. Deixou obra que expressa a angústia do homem contemporâneo. Destaques dos textos deles, nós temos Alguma Poesia de 1930, Sentimento do Mundo de 1940. A Rosa do Povo foi escrita na época da ditadura militar. Eu me lembro dessa Rosa do Povo, que já foi leitura obrigatória aqui da Federal. Claro Enigma de 45, Boitempo de 68. Esse é o nosso Drummond de Andrade. O Drummond vai fazer um confronto de realidade. Realidade interior, o eu lírico, e a realidade exterior, o eu social. O eu lírico compromissado com causas sociais. Esse é Drummond de Andrade. Esse é o maior poeta brasileiro. Esse é o cara que mais cai e vai cair na nossa prova também. Depois eu vou fazer algumas previsões, vou trazer uma bola de cristal para cá e vou prever a prova de vocês todinho. Para te provar que as questões são previsíveis. Né? Vai cair Drummond? Vai, porque é uma coisa previsível e cai todo ano. Tá bom? Agora essa de baixo aqui, a nossa querida Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles pertence à segunda fase ou segunda geração. Ela pertence a uma corrente chamada corrente espiritualista do modernismo. Corrente espiritualista do modernismo, né? A Cecília Meirelles, para você ver o grau de importância dessa mulher aqui, ela é modernista, mas ela é comprometida, compromissada com o simbolismo. Já estudamos simbolismo aqui também. Deixa eu falar um pouquinho da Cecília. Cecília Meirelles, quando tinha 10 anos de idade, garotinha, ela perdeu seu pai. Logo em seguida, Cecília perdeu a sua mãe. Os pais da Cecília tiveram 4 filhos. 3 nasceram natimortos, ela foi a única sobrevivente. Vamos contar aqui as perdas? Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu 3 irmãos. Aí a Cecília foi criada pela avó. A avó morre. Já é a 6ª perda. Aí a Cecília pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me casar. Porque eu me casando eu vou ter um companheiro. Aí a Cecília se casa, o companheiro morre. O companheiro morre. Aí simplesmente, meus filhos, Cecília teve uma perda total naquele ambiente familiar dela. Perdeu todo mundo. Aí o que é que vai fazer a nossa querida Cecília? A Cecília Meirelles? Ela vai herdar uma das principais características do simbolismo, que é a solidão. É um dos piores sentimentos que existe na face da Terra, que eu não desejo nem o meu pior inimigo. Não desejo ele ficar só no mundo. Porque, como Camões fala, eu posso estar só no meio de uma multidão, no meio desses meus 7.000 alunos que tem inscrito aqui no nosso canal do Desafio. Nós temos 7.000 alunos inscritos. Mas eu posso sentir muito só nesses 7.000 alunos que nós temos inscritos no meu Desafio EAD. Eu posso me sentir só no meio de vocês. Porque a solidão é capaz disso. A solidão é um dos piores sentimentos que existe na face da Terra. Vocês sabiam que a solidão já foi tema de redação aqui da Federal? Teve uma época aqui, nossos vestibulares do Amapá, não caía dissertação argumentativa como cai o Enem. Caía qualquer tipo de texto. E nesse ano, eu me lembro direitinho, acho que foi o ano de 2004, o ano que vocês estavam nascendo, né? A Unifap cobrou como tema de redação do vestibular, melhor dizendo, solidão, justamente para homenagear a Cecília. Por quê, professor? Porque naquela época, os temas de redação eram retirados das leituras, e a Cecília era leitura obrigatória e resolveram também homenagear com ela com o tema da redação. Hoje não, vocês sabem que hoje o tema de redação é o tema social, né? Tema social. Então, é coisa que está aí. O Enem vai cobrar alguma coisa que está. Por exemplo, teve o Enseja, foi o Enseja que teve recentemente,
O tema foi esses jogos aí, esses jogos eletrônicos, né? Esses jogos aí que o pessoal é viciado. Foi o tema de redação do Enem. Geralmente é assim, é um tema social. Eu costumo dizer o seguinte, quando o aluno começa a me perguntar assim, professor, qual é o tema da redação desse ano? Eu digo, olha, o tema é um tema social e contemporâneo, e geralmente o tema da redação, meus filhos, é alguma classe social que a banca pede, né, para você defender, para você proteger. Já fizeram isso com as mulheres, já fizeram isso com os idosos, já fizeram com os povos originários. É isso, eles vão escolher uma classe social para poder você proteger, para você poder defender, né? Geralmente é assim o tema da redação. Aí me falaram, professor, isso pode ser também meio ambiente? Pode ser meio ambiente, está quase tudo preparado aí para a COP. Pode ser meter o termo, o eixo meio ambiente, é um dos eixos da redação, pode ser o tema da redação também. Mas bora para cá. Bora aqui para o nosso material, que está excelente esse material aqui. Olha, esse meu material é belíssimo, né? Ele é gigantesco, é o que fiz com ele. Meu material todo é feito por mim, é bem artesanal, bem didático, só tá aqui coisa que te interessa, tá bom? Então vamos lá. Cecília Meirelles, 1901-1964. Aos 18 anos, Cecília Meirelles publicou seu livro Espectros, de inspiração neossimbolista. Lembra que eu falei para vocês que ela se aproxima do simbolismo? Ao longo de sua carreira, vai cultivar uma poesia introspectiva, em que reúne religiosidade. Olha, tem religiosidade no Vinícius, tem religiosidade na Cecília, e desespero pelo sentimento de transitoriedade da vida. Por que sentimento de transitoriedade da vida? Pessoal, lembra que a Cecília perdeu toda a família? Aí depois ela vai questionar a vida. A vida vai ser transitória para ela. Por quê? Ela diz assim, será que uma pessoa que perde todos esses entes, ela perdeu 7 entes da família, perdeu toda a família, uma pessoa dessa, será que se sente vontade de viver? Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a se questionar. Será se vale a pena viver? Uma pessoa que perde toda a família, ela perdeu 3 irmãos, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu o marido, perdeu todo mundo, sentiu só no mundo. E uma das principais características que associa a Cecília ao simbolismo é justamente a solidão e a espiritualidade da escritura, tá bom? Então já vimos Vinícius, já vimos Drummond, já vimos Cecília. Vamos continuar. Aí eu coloquei aqui características, eu só coloco os principais, tá, pessoal? Só coloco os principais aqui. Características da segunda fase, eu coloquei assim. Consolidação das conquistas da primeira fase e amadurecimento formal. Característica da poesia, coexistência do verso livre, verso não metrificado e do metrificado, né? Temática social e lírico introspectiva. Isso é a característica da poesia. E da prosa? Era do romance, obsessão regionalista. Beleza? Olha, aqui nesse material eu não falo sobre, por exemplo, o Murilo Mendes, né, que faz parte aí da primeira fase poesia. Murilo Mendes é paródia. Eu falei assim, vou falar em sala de aula que eu tiver com ele. Murilo Mendes é paródia. Falou de paródia na literatura, Maurício, você lembra de Murilo Mendes. Professor, e o que é uma paródia? Paródia é quando você faz críticas a textos consagrados, né? Por exemplo, ele parodiou a Canção do Exílio, que é o texto mais importante da literatura do Brasil. Ele compôs Canção do Exílio modificada à facilidade, que é uma paródia do texto mais importante da literatura brasileira. Certo? Agora eu quero falar da segunda geração, mas agora eu quero falar de prosa. Eu quero falar de Graciliano Ramos, eu quero falar de Vidas Secas. Mas antes disso, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para você. Coloquei assim, turma. Fases do modernismo, segunda fase, 1930 a 1945. Consolidação das conquistas da primeira fase, amadurecimento formal. Prosa, era do romance, obsessão regionalista. Agora eu quero falar sobre ele, porque sempre cai questões sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então vamos ler aqui. O escritor Graciliano Ramos representa, em termos de romance moderno brasileiro, o ponto mais alto da tensão entre o eu do escritor e a sociedade. Sempre isso, tá? Eu e eu da sociedade. Eu lírico e eu social. Tensão entre o eu do escritor e a sociedade que o formou. Suas personagens projetam as faces angustiosas da opressão e da dor. Cada obra é uma ruptura. Graciliano Ramos compôs uma série de romances cuja descontinuidade é sintoma de um espírito pronto à indagação, à fratura, ao problema. Isso explica a disparidade da linguagem.
Cada romance é um questionamento novo que propõe uma linguagem adequada. Falou de seca, seca do Nordeste, é você lembrar de Graciliano Ramos, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Raquel. Raquel de Queiroz, a cearense Raquel de Queiroz e sua obra O 15. Quem foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras? Isso aqui é questão muito boa essa aqui, né? Porque se você observar, quem foi o presidente? Quem foi o membro fundador da Academia Brasileira de Letras? Foi o Machado, né? Mas quem foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras? A cearense Raquel de Queiroz. Foi colaboradora do jornal O Ceará, já que ela era cearense. Nele publicou diversos poemas e crônicas. A Raquel era militante do PCB, Partido Comunista. Foi presa em 1937, 7 anos depois da publicação de um de seus livros mais conhecidos, O 15. Entre suas características estão o uso do discurso direto, né? Prosa enxuta e intensa preocupação com o social, já que a temática da seca é um problema social. Escreveu também Caminho de Pedras, As Três Marias e Memorial de Maria Moura. Essa é Raquel de Queiroz. Não é uma das autoras muito cobrada no Enem, mas vocês têm que saber um pouquinho sobre cada um deles, certo? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre esse aqui. José Lins do Rego e o Menino do Engenho, né? O paraibano José Lins do Rego, 1901-1957, foi eleito para a Academia Paraibana de Letras. Paraibana de Letras e para a Academia Brasileira de Letras em 55. Nessa fase, seus romances regionalistas foram essenciais para consolidar o chamado romance de 30, com o surgimento do romance regionalista com predominância dos temas sociais e políticos. José Lins do Rego, Menino do Engenho, é prosa de 30. Depois nós temos Jorge Amado, né? Jorge Amado. O baiano Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1931 com o romance O País do Carnaval e, em seguida, Cacau e Suor. Mas a obra mais conhecida dele é Capitães da Areia, que fala dos meninos de rua lá na Bahia. Beleza? Bem, depois, Raquel, José Lins do Rego, Jorge Amado, bora falar um pouquinho sobre esse aqui. Érico Veríssimo. Professor, esse Érico Veríssimo foi o que morreu semana passada? Não. Esse é o pai. Esse é o pai. Quem morreu foi o filho. Luiz Fernando Veríssimo, que é cronista contemporâneo. Esse aqui é o pai dele. Érico Veríssimo. O gaúcho Érico Veríssimo começou a trabalhar na revista do Globo como secretário, né, a partir de 1930. Entrou no jornalismo literário sob a influência de Augusto Meyer. Entre suas obras de destaque estão Fantoche e Clarissa. Sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento, onde narra a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, da origem no século XVIII até 1946. Beleza? Então, esse é a segunda fase, né? Por falar em segunda fase, né? Vamos agora para a terceira. Terceira fase. Olha, a terceira fase, meus filhos, ela é chamada assim, ó. Ela começa a partir de 1945. Essa terceira fase, ela é chamada assim, vou colocar aqui para você. Ela é chamada de pós-modernismo. Ela é chamada de pós-modernismo. Ela é chamada de neomodernismo. É a terceira fase. E ela também é chamada, essa terceira fase, de literatura contemporânea. Literatura contemporânea, é o que a gente vai ver agora. Nós vimos a primeira, falamos agora há pouco na segunda, vamos para a terceira. Terceira fase. Olha aqui. Modernismo, terceira fase, Clarice Lispector e Guimarães Rosa na prosa. Ei, turma, sempre cai Clarice Lispector. Sempre cai Clarice Lispector. Quais são as características da prosa? Aí nós temos o regionalismo com Guimarães Rosa, a sondagem psicológica, o psicologismo, os dramas existenciais que eles usaram na prova do Enem quando a gente cobra Clarice. Grava lá, Clarice Lispector e Jacques Fagundes Telles, elas têm as mesmas características. São subjetivas, são introspectivas, trabalham dramas psicológicos, as duas, tá? Então vamos lá. Regionalismo, Guimarães Rosa. Sondagem psicológica, Clarice Lispector.
né? Aí nós temos também as tendências atuais. Prosa política, urbana, intimista e memorialista. Agora bora falar um pouquinho sobre Clarice e bora falar um pouquinho sobre Guimarães Rosa. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. São obras que todo ano vêm no Enem. Clarice Lispector. Suas principais obras nós temos Perto do Coração Selvagem, O Ilustre, A Maçã no Escuro, Laços de Família, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, Água Viva, A Via Crucis do Corpo. Aqui é a obra que vocês têm que grifar. A Hora da Estrela, meus filhos. Essa obra aqui sempre cai para vocês. A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Professor, quais são as características da Clarice? Olha lá. Subjetivismo, intimismo, introspecção, dramas existenciais, psicologismo, sondagem psicológica. Pronto, com isso aí você acerta qualquer questão que pintar. E Guimarães Rosa? Já o Guimarães Rosa trabalha o regionalismo, né? Com a sua principal obra, Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, que é a obra que sempre é referência na prova do Enem, Grande Sertão Veredas, vamos até grafar essa obra aqui, porque ela sempre cai na prova do Enem. Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Tutameia, Terceiras Histórias, tem primeira, terceira e tem estas histórias. Guimarães Rosa, ele vai trabalhar, pessoal, principalmente o regionalista, trabalhando também a seca, tá? Beleza? Então esse é Geração de 45, Prosa, Clarice e Guimarães Rosa. Para fechar aí, para fechar a terceira fase, que é o pós-modernismo, nós temos aqui Modernismo, terceira fase, poesia, a Geração de 45 e João Cabral de Melo Neto. Porque na prosa você tem Clarice e Guimarães Rosa. E na poesia você tem o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto e sua obra Morte e Vida Severina, que trabalha a saga, o drama do retirante nordestino fugindo, evadindo da seca. Bora falar o que eu coloquei aí para vocês? Olha aqui. Modernismo, terceira fase, poesia, a Geração de 45 e João Cabral de Melo Neto. Poesia, Geração de 45, aí vocês têm chamados neoparnasianos. João Cabral de Melo Neto, você tem, ele é o principal, né? Ele vai trabalhar aqui uma poesia que é seca, objetiva, rigorosa, concreta, renovadora, voltada para a paisagem física e humana do Nordeste brasileiro. Essa é a característica desse cara aí. Então, João Cabral de Melo Neto, nós temos aqui as tendências atuais das vanguardas, concretismo, poema processo e poesia praxis, poesia social e poesia marginal. Quem foi esse João Cabral de Melo Neto? Um dos principais escritores da Geração de 45. João Cabral de Melo Neto, ele vai ter uma poesia, pessoal, uma poesia também trabalhada com a temática social, né? Aí eu coloquei assim para você, João Cabral de Melo Neto, Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, Fábula de Anfion e Antíode, O Cão Sem Plumas, O Rio. Agora essa obra aqui eu vou até grifar porque ela é importante. Morte e Vida Severina, que trabalha a saga, o drama do retirante nordestino, fugindo, evadindo da seca, né? Depois você tem Uma Faca Só Lâmina, Quaderna, A Educação pela Pedra, O Alto do Frade, Agrestes, Crime de la Cali Relator, são as principais obras de João Cabral. E a sua poesia era uma poesia seca, objetiva, concreta, rigorosa e renovadora, voltada para a paisagem física e humana do Nordeste brasileiro. Sempre o Nordeste, né, pessoal? Trabalhando a questão da seca. Se eu falar de região Nordeste, você vai lembrar de seca. Beleza? Então, meus filhos, nós vimos hoje a primeira fase, que vai de 1922 a 1930, chamada de fase heróica, também chamada de período de destruição ou combate, também chamada de fase demolidora ou destruidora, ou também chamada de época de afirmação do movimento modernista. Essa é a primeira fase. A segunda fase, se o primeiro período é de combate ou destruição, o segundo vai ser de construção ou fase de renovação ou fase regionalista. E a terceira e última fase, que é o chamado pós-modernismo. Aqui nós temos pré-modernismo, nós temos modernismo propriamente dito, que é o modernismo de 22, e nós temos o pós-modernismo, que é aquela literatura a partir de 1945. Meus filhos, para treinar aqui, eu não vou começar o concretismo,
Para treinar, eu queria resolver com vocês duas questões que lá está no finalzinho desse material. Pegue lá essas questões que estão no finalzinho do teu material, que eu queria resolver com vocês essas duas questões, a questão 2, a questão 3 e a questão 4. Tem uma de cada autor, todas questões sobre o modernismo. Deixa eu ver essa primeira aqui. Essa é a primeira. Olha lá, meus filhos. Questão 2, a primeira nós já fizemos, que foi uma questão sobre pré-modernismo, que falava dele ser um movimento, uma mistura de autores parnasianos e simbolistas que se reuniam numa fase. Já fizemos a primeira, depois eu volto nela, mas eu quero essa segunda, agora ver se vocês estão fera mesmo, se vocês estão gravando tudo que eu falei aqui para vocês. Vamos lá. Questão 2, Enem, agora tudo Enem, para provar que o modernismo é a escola que mais cai. Professor, faltando 57 dias para o Enem, qual é a escola que eu devo estudar até o final do mês? Modernismo, estuda só ela. Pega esse meu material e come todo esse material, né? Resolva essas questões, leia, memorize essas ideias, memorize esses temas, porque a prova do Enem só é modernismo. Vamos lá. Questão 2, Enem. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta, Oswald de Andrade, e por um gramático, Domingos Pascoal Segala. Geralmente vocês não conhecem Domingos Pascoal Segala, que foi um dos primeiros gramáticos, inclusive eu, quando era criança, garoto ainda, fazendo no Fundamental 2, eu estudava em cima da gramática do Domingos Pascoal Segala, que era até uma gramática amarela e preta, me lembro até a cor dessa gramática, tá? Vamos lá. O nome do texto se chama Pronominais. O texto diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mulato, que é o branco com o negro, né? O branco com o negro. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É o seguinte, pessoal, aqui ele está falando sobre a questão de colocar o pronome na frente ou no final, né? Vocês já aprendem com o professor Silvio as regras de colocação pronominal de próclise. O Silvio sempre fala para vocês que vocês não podem começar a frase por pronome oblíquo átono. Nada de dizer, me dá uma água. Não, por que a pessoa não pode falar me dá uma água? Porque você não pode começar a frase por pronome oblíquo átono. Você tem que dizer como? Dê-me uma água. Não pode dizer me dá. Por que eu não posso dizer me dá? Porque você não pode começar a frase por pronome oblíquo átono, né? Aí, esse é o texto primeiro. Aí ele coloca assim: iniciar a frase com pronome átono só é lícito, só é válido na conversação familiar. Ah, então quer dizer que na minha conversação eu posso colocar na frente me dá? Pode, uma conversação familiar. Despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Esse é o comentário de Domingos Pascoal Segala, que é um gramático da novíssima gramática da língua portuguesa. Olha a pergunta que o Enem fez. Teve a ousadia de perguntar para os nossos alunos do meu desafio EAD. Isso é brincadeira. Vamos lá. Comparando a explicação dada pelos autores Oswald de Andrade, né, e pelo gramático Domingos Pascoal Segala sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical, letra B, acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra, letra C, critico a presença de regras na gramática, letra D, afirmo que não há regras para o uso de pronomes, e letra E, relativizo essa regra gramatical. Os meninos que são técnicos aí, eu queria que eles respondessem para mim, que eles respondessem aí no chat, né? Qual é a resposta dessa segunda questão do Enem? Meninos que estão aí no chat, verifica se eles vão dar o gabarito, que eu quero o gabarito dessa questão aí, número 2 do Enem, sobre Oswald de Andrade. Lembra que eu falei para vocês, não existe questões sem Mário de Andrade, não existe questões sem Oswald de Andrade, não existe questões sem Manuel Bandeira. Eu trago aqui 3 questões de cada um desses autores. Se vocês fossem marcar uma alternativa, começando pelo enunciado, né? Certinho, parabéns para mim, porque só tem aluno bom, bicho, né? Que só tem aluno bom, né? Certinho, parabéns para você. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos relativizam essa regra. É relativo. Eu sei que eu não posso começar a frase por pronome oblíquo átono, né? Mas numa conversação familiar eu posso usar.
Quando eu estou reproduzindo falar de personagem, também eu posso usar. Então, isso é o que, então, professor? É relativo. Foi o que marcaram aí, os meus alunos marcaram. Relativiza essa regra gramatical, letra E. Na letra A diz assim, condeno essa regra gramatical? Não. Letra B, acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Só os gramáticos sabem isso? Claro que não. Letra C, critico a presença de regras na gramática. Em nenhum momento está criticando regras. Se existir regra, tem que seguir as regras. Tanto é que na sua redação, na competência de área 1, onde vocês perdem mais pontos, é justamente nessas regras de gramática, né? Vocês estudam regra de ortografia, regra de pontuação, regra de concordância, regra de regência, regra de colocação. O professor quer dizer que aqui tudo é regra. Os parnasianos seguiam regras. Aí quem vai combater os parnasianos? Quem vai combater os parnasianos é justamente os modernistas. Os modernistas não queriam seguir regras. Eles queriam ter o quê? Liberdade. Quem segue regra é a gramática, né? O Silvio, né, o professor Wirley, os dois aqui trabalham em língua portuguesa, eles ensinam para vocês regras. Os modernistas não querem seguir regras. Os modernistas querem sentir liberdade. Liberdade total, liberdade formal, liberdade de criação, liberdade de consciência criadora, liberdade de expressão, liberdade de vocabulário, ou seja, sentimento total dos modernistas, você não vai esquecer essa palavra, tá, pessoal? Vou ter que colocar aqui em cima. Uma das palavras-chave do modernismo é essa aqui, ó, liberdade. Liberdade. Modernismo é liberdade, modernismo é reformar, modernismo é modernizar, modernismo é nacionalizar, modernismo é cotidiano. O que é o cotidiano? A linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. O que é a linguagem cotidiana? É aquela linguagem, meus filhos, que o professor de língua portuguesa, o Silvio, né, te ensina o correto, a gramática normativa te ensina o correto, e você insiste em falar o português com todos os erros. Insiste em falar o português com todos os erros, né? Então, a questão de colocação aqui é relativo. Então, a resposta dessa segunda letra E, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima. A próxima questão é sobre o Mário de Andrade, né? Valorizar uma língua falada pelos povos nas ruas. A língua do povo, a língua errada do povo. O nome desse poema é assim, O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente frio, na minha alma doente, como longo som redondo. Cantabona, cantabona, dolorão, som tupi, selvagem, alaúde civilizado. Esse é o texto de Mário de Andrade, né? Aí a pergunta do Enem foi a seguinte: cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto, meus filhos, se vocês gravarem essas palavras-chave que eu coloquei aqui em cima, você não erra. Modernismo é cotidiano, modernismo é nacionalismo. O que é o nacionalismo? É o sentimento de amor à pátria, sentimento de amor ao Brasil. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês a alternativa, vocês vão me falar aí no chat qual é a letra. Letra A diz assim: abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Letra B: verificado já no título que remete aos repentistas nordestinos, estudado por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Pesquisa folclore, ele trabalha no Macunaíma, que trabalha o folclore regional da Amazônia. Letra C, lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, verso 1, frio, verso 6, alma doente, verso 7, como pelo som triste do alaúde dolorão, verso 9. Letra D, problematizado na oposição, tupi selvagem, alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que lembra nacionalismo exacerbado, sentimento de amor à pátria, que seria a proposta do manifesto antropófago também. Todos esses manifestos que surgem, pós-Semana de 22, são manifestos nacionalistas, tá? De Oswald de Andrade. E letra E, exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Meus filhos, os meninos que estão aí, os técnicos, vê se algum deles gabaritou para mim, marcou alguma letra aí, que eu quero. Essa questão é difícil, tá? Eu quero que eles gabaritem para mim e me digam qual é a letra correta dessa questão.
Vou dar uma dica aqui. É a maior, é a mais importante, é a mais explicada e é uma que trabalha as palavras-chave do modernismo. Quais são as palavras-chave? Reformar, modernizar, nacionalizar, liberdade, cotidiano, nacionalismo, origens. São as características do modernismo. Alguém vai arriscar uma letra aí? Sim ou não? Senão eu vou passar logo dando o gabarito. Para te não perder tempo aqui, que a gente corre contra o tempo. A resposta dessa, meus filhos, é justamente a letra D. Problematizado na oposição tupi selvagem e alaúde civilizado, apoiando a síntese nacional que lembra o nacionalismo exacerbado dos modernistas, principalmente de 22, que seria uma proposta do manifesto antropófago. Manifesto antropófago, né? Por exemplo, o quadro Abaporu de Tarsila foi inspiração desse manifesto de Oswald de Andrade. Beleza? E para fechar nossa aula, ainda tenho 10 minutinhos aí, não, 9 minutinhos, que é o tempo justamente que eu preciso para gabaritar essa questão aqui. Vamos lá. Já fiz uma do Mário de Andrade, já fiz uma do Oswald de Andrade, agora eu vou do Manuel Bandeira. Dei 3 exemplos de autores que caem de montão nas provas de vocês do Enem, tá? Então vamos lá. Nome do texto, Poética, de Manuel Bandeira, é quase o manifesto do movimento modernista brasileiro de 20... Você vê que as questões de Sebrae são questões belíssimas, né? As questões deles. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Nome do texto, Poética. Ele diz assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clãs de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação, que não é liberdade. Manuel Bandeira. Pergunta do Enem. Sempre é o Enem, sempre é o Enem. Vamos lá. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta... Letra A. Critica o lirismo do movimento modernista. Como é que ele vai criticar do movimento modernista se ele é modernista de 22, o Manuel Bandeira? Então está errada a letra A. Na letra B, critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não, ele critica o lirismo dos parnasianos, já que os modernistas de 22 são anti-parnasianos e antigramáticos. Na letra C ele diz assim, propõe o retorno do lirismo no movimento clássico? Não, ele quer o lirismo que tenha liberdade. Liberdade é a palavra-chave. Modernismo é liberdade, liberdade é modernismo. Não é a A, não é a B, não é a C. Sempre, meus filhos, sempre é assim. Numa questão do Enem, sempre vocês vão ficar entre 2 alternativas. É D ou E. Sempre é assim. Sempre vai acontecer isso, né? Então vamos ver a letra D. Propõe o retorno do movimento romântico. Em nenhum momento hoje eu falei de romantismo aqui. Falei só de liberdade, falei de nacionalismo, falei de cotidiano. No momento não falei de nada de romântico aqui. Não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, não. E só pode ser a letra E, só sobrou uma. Propõe a criação de um novo lirismo, o lirismo liberto, um lirismo que tenha liberdade. Beleza, meus filhos? Bem, só fazer um flashback aqui, tenho 5 minutinhos para fazer um flashback, para ver o que a gente já estudou aqui sobre o assunto da aula de hoje. Hoje, na aula de hoje, eu relembrei com vocês as origens do modernismo, né? Falei de 2 origens, falei da origem do modernismo do campo, do ponto de vista literário, que é com a Semana de Arte, e do ponto de vista artístico, que é com a exposição de Anita Malfatti, certo? Depois eu falei para vocês nas fases. Falei para vocês que as fases, a gente estuda as características dela e o nome dela, né? E aqui nas gerações a gente estuda os autores e obras e suas respectivas características. Aqui as fases eu coloquei, primeira fase de 22 a 1930, chamada de fase heróica, onde reuni os principais escritores, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Falei da segunda fase, que é dividida em poesia, com Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, né, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Prosa, de 30, aí nós temos Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Lino do Rego. Falamos da segunda fase, com a temática principal, o regionalismo, com o surgimento do romance regionalista, com a predominância dos temas sociais e políticos. Isso foi a segunda fase, também chamada de segunda geração, chamada geração de 30. 30 que lembra regionalismo.
22, que lembra liberdade. Beleza? Terceira e última fase, que a gente acabou de estudar aqui, né? Você tem aquela literatura que surge a partir de 45, chamada de quê? Chamada de pós-modernismo, neomodernismo ou simplesmente literatura contemporânea. A literatura contemporânea, ela tem como objeto de estudo o uso cuidadoso, né, da palavra. A gente começa o nosso programa com palavra e termina o programa com palavra, né? Porque a palavra é o objeto de estudo da literatura, tá bom, meus filhos? Então, estudamos aqui as fases. Essas fases vão se transformar em gerações. A primeira geração de 22, onde há um predomínio da poesia. Segunda geração de 1930, que é dividida em poesia e prosa. Cuidado com essa. Eu gosto dessa segunda geração, sabe por quê? Porque a segunda geração tem Carlos Drummond de Andrade, que sempre cai no Enem, Cecília Meirelles, que sempre cai no Enem, e Vinícius de Moraes, que sempre cai no Enem. Né? Tanto é que eu falei hoje aqui do Carlos Drummond de Andrade, que eu falei para vocês que vocês têm que confrontar as realidades interior, que é o eu lírico, versus a exterior, que é o eu social. Falei para vocês da Cecília Meirelles e sua ligação com o simbolismo, já que ela é neossimbolista, ela é pós-simbolista, né? E falei também aqui para vocês de Vinícius de Moraes, que é o nosso poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. Vinícius canta o amor e canta as mulheres, pessoal. Canta amor e canta as mulheres. Amor, que é um tema frequente na literatura. Eu sempre digo assim, a literatura ela é tão gostosa de trabalhar com esse componente, sabe por quê? Porque ela trabalha duas coisas que a gente adora, que é o amor, principalmente os homens, né? O amor e as mulheres. Vinícius vai cantar o amor, vai cantar as mulheres, já que Vinícius tem um lado dele que se aproxima do romantismo, já que ele prega justamente o amor romântico, tá? Que é o amor romântico, aquele amor verdadeiro, aquele amor profundo, tá certo? Falei do Vinícius de Moraes, né? Falei para vocês dos principais. De todos esses que eu falei para vocês, que eu vou repetir aqui em 1 minuto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Cecília, Vinícius, que mais? Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral, esses autores sempre vêm. Quando eu digo para você estudar em reto final modernista, porque esses autores sempre vêm, porque são questões previsíveis, né? Como eles são previsíveis, são 30 previsíveis. Como eles são 45, eles vão ter que repetir, como eles repetiram esse ano que passou, em 2024, 3 questões de funções da linguagem, função emotiva, curativa, fática, referencial, poética, métrica. Eles repetiram. Por quê? Porque tem que repetir para dar as 45, que são as questões de linguagem. Tá bom, meus filhos? A gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula, quando eu voltar aqui para você, na próxima sexta-feira, eu começo com vocês aqui, ó. Eu começo na literatura dos anos 50, que vai lembrar muito, essa literatura vai lembrar muito, sabe quem? Vai lembrar muito o parnasianismo, que era um movimento que valorizava a forma, né? O concretismo também vai valorizar a forma e não mais o conteúdo. Nós vamos estudar na próxima aula concretismo e neoconcretismo, tá bom? Tchau e até breve. Tchau, galera. Até a próxima.